delícias anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Prezados irmãos, nós estamos retomando o tempo comum. Tempo comum é o maior tempo litúrgico da igreja. Temos o tempo da quaresma, 40 dias. Temos o tempo da Páscoa, 50 dias. Temos o tempo do Advento, 4 domingos antes do Natal. Temos o tempo do Natal, do dia 25 até mais ou menos o dia 9, 10 de janeiro, com a festa do batismo de Jesus. E depois o tempo comum, que vai de janeiro até o Carnaval, quando é interrompido para iniciar a Quaresma, depois a Páscoa. E agora, após a Páscoa, então, o tempo comum é retomado. E ele é o maior tempo litúrgico da igreja. Ele é o tempo marcado por 34 semanas. Portanto, nós vamos agora até o finalzinho de novembro, início de dezembro, quando começar o advento, né? Vamos com o tempo comum. E a cada domingo do tempo comum nós vamos vendo as ações de Jesus, os encontros de Jesus, né? E hoje não é diferente. Hoje, o 10º domingo do tempo comum, já que estamos retomando o tempo comum, que nós paramos lá depois do Natal. Hoje, então, retomando o tempo comum, nós somos convidados a refletir sobre o chamamento de Jesus. A partir das próprias leituras que nós ouvimos, o chamado do profeta Oséias, da primeira leitura, o chamado de Levi, um cobrador de impostos, que depois se tornou Mateus, evangelista e apóstolo de Jesus Cristo. Também no Evangelho, narrado por ele mesmo, nós vemos o seu chamado. Portanto, o chamado de Deus está presente na liturgia de hoje. E a ação de Deus, ou a maneira como Deus age naqueles que Ele chama. De que forma que Deus age? Com amor, com misericórdia. O Deus que chamou o profeta Oséias na primeira leitura disse: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certo como a aurora é a sua vinda, Ele virá até nós, como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. E eu os devastei por meio dos profetas, eu os arrasei por meio das palavras. E então
O próprio Deus que chamou Oséias diz: quero amor. Aqueles a quem eu chamo, aqueles que querem me seguir. A todos nós hoje, meus irmãos, que ouvimos esta palavra, diz o Senhor: quero amor e não sacrifícios. Quero conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Se não há amor, dificilmente nós vamos nos entregar. Se não há amor a Deus verdadeiramente, podemos até prestar um culto a Deus, um sacrifício, um holocausto, mas de nada nos serve. Pois no próprio Salmo, o Salmo responsorial da missa de hoje, já dizia: não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser, diz o Senhor. E diz o Senhor: porventura comerei carne de touros? Porventura acaso beberei o sangue dos carneiros? Imola a Deus um sacrifício de louvor. De que modo? Cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Meus irmãos, a primeira leitura e o Salmo, eles querem nos mostrar exatamente isso. Porque muitos acreditavam que o que agradava a Deus eram os sacrifícios no templo. Os bois, os touros, os carneiros, o sangue dos carneiros ali derramado sobre o altar, aquilo era um sacrifício, uma imolação a Deus. Os holocaustos que se erguiam como que monumentos em homenagem a Deus, eles achavam que isso agradava a Deus e que isso era suficiente para ser salvo. Agradar a Deus significa ser salvo. Portanto, eles acreditavam que para ser salvo, bastava agradar a Deus. E agradar a Deus, bastava oferecer um sacrifício, um animal. E aí diz Deus: por acaso é o animal que me serve? Por acaso é o sacrifício, são os holocaustos? Não. O que agrada verdadeiramente a Deus é o amor, é a misericórdia, é o conhecimento de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Cumpre os votos que fizestes. O que agrada uma esposa? O que agrada um esposo? O que agrada um pai, uma mãe? Né? O que agrada a gente? Agrada os votos que alguém faz a nós. Quando alguém promete fidelidade, amor, alegria na saúde, na doença, na tristeza, né? Alguém que de fato cumpre os seus votos a nós. Um voto de amizade. Alguém que diz que é nosso amigo. Mas não basta dizer, tem que provar. Tem que agir. Os votos que você fez, as promessas que você fez de amizade, de amor, é isso que agrada a Deus também. O que agrada a Deus não são esses sacrifícios, esses holocaustos, diz o profeta. Mas o que agrada a Deus é o amor, é o conhecimento, porque conhecer a Deus significa cumprir a sua palavra, seguir os seus mandamentos, fazer a sua vontade. É isso que agrada a Deus. Por isso Deus não condena o culto, né? Deus não despreza o culto, até porque nós estamos aqui hoje prestando um culto a Deus por meio de Jesus Cristo na Eucaristia. É o sacrifício que também é oferecido ao Senhor. Nós estamos aqui para oferecer um sacrifício, mas não como o do templo. Nós estamos aqui para oferecer um sacrifício de vida e verdade, em espírito e verdade. Portanto, nós estamos aqui porque o nosso coração se dispõe a amar a Deus, amar o próximo. O nosso coração se dispõe a servir a Deus, a cumprir a vontade de Deus. Nós queremos agradar a Deus. Nós queremos a salvação que vem de Deus. Portanto, Deus não despreza as cerimônias de culto, mas estas cerimônias de culto precisam vir com uma disposição interior do homem, senão não agrada. Está chegando aí o dia dos namorados, amanhã, não é?
Muita gente preocupada que vai presentear o namorado e a namorada, presentes, né? Homenagens, cultos. Cuidado, viu? Porque é muito presente e pouca ação. Muito presente e pouca atitude. Respeito, fidelidade, amor, né? Compromisso. É isso que agrada um namorado e uma namorada. É ou não é verdade? O presentinho agrada também, mas ele acaba. As rosas secam, né, e vão para o lixo, mas as atitudes não. As atitudes de um homem para com uma mulher, as atitudes de uma mulher para com um homem, isso faz toda a diferença num relacionamento, não é? Assim também no relacionamento com as pessoas, uns com os outros, e assim também no relacionamento para com Deus. O que agrada a Deus, meus irmãos, é a disposição. E aí nós vamos para o Evangelho, e vemos o chamado de Mateus, um homem que era cobrador de impostos, a pior função que poderia existir na face da terra, era essa. Ele era odiado por todos, ele era alguém horrendo, porque quem era o cobrador de impostos? Ele era instituído pelo império, pelo imperador, né? E é ele que cobrava os impostos, determinado pelo imperador, né? Determinado lá pelo império, e as pessoas então pagavam os seus impostos de acordo com aquilo que era determinado pelo império. Porém, não era bem assim. O cobrador de impostos, ele cobrava a mais do que era devido, né? Então, se o seu imposto era 200, 300 reais, ele dizia 1.000, 1.500, 5.000. Já imaginou alguém chegar e falar, não é esse valor, não é 300 reais, não, é 3.000. As pessoas ficavam no horror com o cobrador de impostos, e não tinha como questionar muito não, porque ele tinha o poder, ele tinha o império que de certa forma o deixava, o permitia agir assim. Portanto, ele era um ladrão público, todo mundo sabia que ele era ladrão, todo mundo sabia que ele era um pecador. Vejam só, um homem pecador, público, né, como era chamado. E Jesus então se aproxima da mesa, da coletoria dos impostos, e diz, segue-me. Vejam só, o próprio Mateus é que escreveu o Evangelho, ele escreveu aquilo que aconteceu com ele. Por que será que ele foi tão sucinto, né? Não disse, só disse, Jesus se aproximou, ele estava sentado na coletoria de impostos, e Jesus se aproximou e disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. É isso. Depois já fala que Jesus estava à mesa dele, na casa dele, com outros cobradores de impostos, com outros pecadores. Um escândalo para os fariseus, né? Mas vejam só, o que significa isso aqui? Por que Mateus simplesmente levanta e vai? Certamente porque ele já ouvia falar de Jesus. Ele já ouvia falar de Jesus. Certamente já estavam contando os prodígios de Jesus. Certamente a pessoa de Jesus já estava sendo percebida por ele. Mas o pecado ainda falava mais alto. O prazer do dinheiro, do poder, de tudo aquilo que ele possuía ainda o impedia. Mas certamente ele ficava incomodado, certamente, com Jesus. Assim também é na nossa vida. A gente ouve falar de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, mas às vezes ainda é difícil segui-la. Às vezes ainda é difícil praticá-la, porque a gente se acostuma com alguns jeitinhos nossos, a gente se acostuma numa maneira de ser, que a gente sabe que não é a correta, mas a gente acha que é difícil seguir Jesus, né? Que seguir Jesus é coisa só para os padres, para as freiras, né? Não, seguir Jesus, meus irmãos, é fazer a sua vontade. Todos são chamados ao seguimento de Jesus Cristo. E Mateus então se levantou e seguiu. Mateus tomou coragem, e o chamado de Deus, o chamado de Jesus, o fez então segui-lo por toda a vida. E quando os fariseus viram isso, os fariseus ficaram, né, escandalizados e perguntaram, olha, o vosso mestre senta com os pecadores, o vosso mestre
se mistura com essa gente pecaminosa. E aí Jesus, ouvindo, diz, Jesus acrescenta, né, as palavras do profeta Oséias: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. Então Jesus, olha, aprendam o que já disse Deus lá a Oséias, e que vocês parecem que ainda não aprenderam. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, e aí acrescenta as palavras de Oséias: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Vejam, meus irmãos, Deus não muda. Deus não muda. O mesmo Deus que chamou Oséias outrora é o mesmo Deus que agora chama Mateus por meio de Jesus Cristo. É o mesmo Deus que está chamando hoje a cada um de nós aqui por meio desta pregação da igreja, por meio dessa palavra. É o mesmo Deus que quer nos chamar para Ele. E talvez nós possamos imaginar como pode um pecador como Mateus se tornar apóstolo. Sim, é possível. Para Deus nada é impossível, como nós vimos na primeira leitura, não é? Se Deus pôde até fazer, ou melhor, na segunda leitura, se Deus pôde até fazer com que Sara, que era estéril, já de idade avançada, pudesse gerar um filho, se Deus pôde fazer com que Isabel, também já de idade avançada, pudesse gerar João Batista, se Deus pôde fazer com que Maria concebesse um filho por obra do Espírito Santo, Deus pode tudo. Deus pode mudar até o Mateus, Deus pode mudar até Paulo, que também perseguiu os cristãos. Deus pode mudar a mim, Deus pode mudar a você, Deus pode mudar a todos. No entanto, é preciso que haja também da nossa parte uma disposição. Se Deus pode transformar tudo o que Ele quer, Ele pode também transformar a nossa vida. Basta nós querermos e estarmos dispostos a isso. E termos a atitude de Mateus, levantar-se e seguir Jesus Cristo. E tudo aquilo que Ele fez ficou para trás. Para nós é difícil acreditar. Para nós é difícil acreditar que um homem como o cobrador de impostos, Mateus, tenha se transformado num apóstolo. Mas para Deus não. Deus pode tudo. Basta que o homem tenha fé, basta que o homem queira ser transformado por Deus. Basta que o homem não fique apegado só às aparências, mas busque uma transformação interior. Porque hoje o mundo vive das aparências. É triste a gente ouvir essa frase: não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. Hoje o mundo valoriza mais quem parece honesto do que quem é. Então, não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. Para Deus não, para Deus tem que ser, não basta só parecer. Para Deus é aquilo que está dentro do coração. Por isso, o que verdadeiramente agrada a Deus, mais do que todo culto exterior, toda cerimônia de exterior de culto que nós possamos prestar a Ele, o que agrada a Ele é um culto que vem de dentro do homem, de uma disposição de segui-lo, de uma disposição de fazer a sua vontade. Por isso, meus irmãos, peçamos então nesta celebração de hoje a graça de uma verdadeira e sincera conversão. Deus pôde mudar a vida de Mateus, Deus pôde torná-lo de um pecador, pôde torná-lo apóstolo. Deus pode fazer o mesmo com cada um de nós. Basta que nós tenhamos essa disposição sincera, esse desejo sincero de ser um verdadeiro cristão. Não basta parecer cristão. Os fariseus também pareciam muito cristãos, muito piedosos, muito piedosos, mas não eram. Então, Deus quer mais de nós. Deus quer, de fato, a transformação interior, nas atitudes, na conduta, nas ações. Quero a misericórdia, quero o amor, quero o conhecimento de Deus. É isso que agrada a Deus. Que isso seja o esforço diário da nossa vida. Assim seja. Amém.